Queria dar as boas-vindas ao José Arthur, professor do Departamento de Genética da URGS, né, e foi selecionado a dedo pelo nosso diretor cultural, Cláudio Marrone, que em seguida vai apresentar o teu mini currículo. Né. Dizer, José Arthur, que essa reunião cultural da academia, daqui a pouco vai fazer 10 anos que existe nas terças-feiras, né? E sempre temas relacionados à cultura ou à medicina. Né? Perfeito. Então, a academia tem o máximo prazer na tua presença hoje aqui, conosco, e eu pediria para o nosso diretor cultural, o acadêmico Cláudio Marrone, introduzir a sua fala. Por favor, Marrone. Boa noite, muito obrigado a todos que estão aí. O acadêmico Neumann tinha me falado há alguns meses que tinha um amigo conhecido dele que tinha uma coleção de livros raros, muito interessante, e que isso poderia ser de todo o interesse da academia, que eles nos desse uma palestra sobre isso. Eu tentei me comunicar, procurar telefone, mandei e-mails, não consegui grande coisa, depois me consegui com o Neumann, o telefone. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Sim, sim. E depois de um determinado momento, conversando com a minha mulher, a Norma, ela diz assim, mas é o Zeca. Como assim? Não, ele foi meu aluno. O Zeca é um biólogo. E a Norma o conhece há muito tempo, só eu que não conhecia o Zeca. Né? Então, o José Arthur Bogo Kies é um biólogo que é professor titular de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem, digamos assim, um hobby especial que é de colecionar livros especiais e raros. Bem, só para falar mais um pouquinho, antes de passar a palavra para o José Kies, provavelmente a pesquisa e a procura que ele faz agora é nos sebos. Exatamente. Bom, mas então, vendo, por exemplo, um livro recente que eu estou quase terminando de ler, que é O Infinito de um Junco, que é a história da invenção dos livros no mundo antigo, né? Não sei se alguém já leu ou não, é muito interessante. Então, mostra assim que Alexandre o Grande, quando foi fazer as suas conquistas, ele teve um sonho que apareceu para ele um senhor antigo e que ele mostrou perto do delta do Nilo uma ilha chamada de Faro e que disse que aí não sei o que, e Alexandre então foi e lá fundou a cidade de Alexandria. E dentro da cabeça dele tinha também a ideia que ele ia ser o senhor do mundo e que ele teria que ter, então, também, dentro disso, o conhecimento de tudo que havia no mundo. E aí foi que apareceu a ideia da biblioteca, mas que, na realidade, ele não a conheceu, porque morreu um pouco depois, jovem, com 20 e poucos anos, mas ficou plantada a cidade e ficou plantada a ideia da biblioteca. E quem a continuou e fez foram os faraós da dinastia Ptolomeu, né? Ptolomeu 3, 4, 5, que nos séculos seguintes, então, foram à procura. E é interessante nesse livro que tem, de repente, assim, numa determinada área de gente que está, digamos assim, naqueles desertos ou perto daquilo, que está numa caravana e, de repente, aparecem soldados egípcios. E todo mundo se apavora. Bem, agora, com isso, nós estamos perdidos. Mas os soldados, eles têm uma missão. E a missão não é atacar a caravana nem nada. A missão é ir atrás de livros que podem ter nas caravanas e também nos portos. Então, em todos os navios que eles iam, que estavam nos portos, eles iam e pegavam os livros que tinham e levavam para a biblioteca da Alexandria, que foi uma maneira que eles tinham de desenvolver
digamos assim, esse patrimônio cultural que depois desapareceu, né? Mas que tem essa história. E agora tem uma nova biblioteca moderna, maravilhosa lá. Bem, Kiss, a palavra é tua. Então, muitíssimo obrigado. Espero que estejam ouvindo tranquilos. A ideia, então, é a gente conversar um pouquinho, agradecer inicialmente ao Dr. Jorge Neumann. Outro dia, conversando, eu visitei ele ali no hospital e ele me apresentou para as pessoas dizendo assim, não, a gente se conhece há mais de um ano. E assim, realmente, há mais de um ano mesmo, porque eu acho que eu era estudante de curso técnico de Química, a primeira vez que eu fiz um estágio no Centro de Biotecnologia da URGS, na época que ele nem era ainda dentro da universidade, era no Menino Deus. E desde aquele tempo eu conheço o Neumann, então, e claro que faz algum tempo, mais do que um ano. Então, agradecer também ao Dr. Cláudio Marrone por essa oportunidade. Quando o Dr. Jorge Neumann disse assim, quem sabe fala um pouco sobre os livros para a gente. Eu disse, não, perfeito. Um bibliófilo, a coisa que ele mais gosta é os livros. E a segunda coisa que ele mais gosta é falar dos livros. Então, está perfeito, vamos lá, vamos falar um pouquinho de livro. Apesar de que, assim, eu demorei um tempo para poder me chamar de bibliófilo, porque eu tinha um certo receio com essa palavra, eu sempre achei essa palavra um pouquinho forte demais. Para o pessoal que está dentro da área dos livros, que gosta disso, sabe que temos grandes bibliófilos no Brasil, né? Acho que um clássico é o Rubens Borba de Moraes, que fez todo um catálogo dos livros das brasilianas, né? Nos livros sobre a história do Brasil, desde o início, de que começaram a ter livros sobre o Brasil. Então, tem o catálogo, o Borba de Moraes é o nome do catálogo, né? Então, a pessoa é o bibliófilo por excelência. É claro, depois a gente pode pegar e comentar o José Mindlin, né? Que é outro bibliófilo que é excepcional também. Ele é considerado mais conhecido, ele fez também uma coleção, mas assim, uma coleção que é impressionante. Ele foi juntando livros, era a grande paixão dele e da esposa Gita, né, José Mindlin e Gita, e ele dizia que tinha uma biblioteca que chegou a ter 60 mil volumes. Hoje em dia, essa biblioteca, inclusive, que incorporou, por sinal, porque eles eram muito amigos, a biblioteca do Rubens Borba de Moraes. Né? E hoje em dia, essa biblioteca do Mindlin e da Gita está na USP, e fizeram um prédio único só para ter a brasiliana dos Mindlin. Quer dizer, é algo impressionante. Quem sou eu para dizer que eu sou um bibliófilo quando tem esse pessoal aí, né? Então, mas tem mais gente mexendo com livro, trabalhando com livro, tendo amor por livro no Brasil. Então, outro que tem muito, que eu acho fantástico também, é o José Salles. O José Salles, ele organiza a Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Não sei a que ponto vocês estão acostumados, mas o que é essa Confraria dos Bibliófilos do Brasil? É um conjunto de 500 pessoas que foram reunidas em torno, o José Salles fundou lá em 96, isso daí ele queria fazer livros especiais, fazer livros de coleção no Brasil. Né? Então ele conversou com os amigos que gostavam de livro, fundou a Confraria, e de lá para cá, são 2 livros editados por ano e é uma edição extremamente cuidada. Então, olha só, ele vem numa bela de uma caixa que é artesanal. Esse aqui é, por exemplo, um livro do Simões Lopes Neto e que foi ilustrado pela nossa Zoraida Bettiol. Então, e são livros que são feitos numa prensa manual, né? Totalmente ilustrados, cada edição é convidado um ilustrador diferente, edição limitada, realmente bibliofilia total. Então, são pessoas que fazem pelo amor dos livros. Eu digo assim, bom, esses são os bibliófilos mesmo. Eu sou apenas alguém que está aqui olhando, gostando da coisa, mas resolvi começar a assumir a bibliofilia. Até tive a oportunidade de mandar, na época foi uma carta para o José Salles, perguntando, tem algum lugar ainda nesse grupo aí para eu poder participar, para eu receber esses livros? Porque como é edição limitada, não está à venda no mercado geral por aí.
e tive a sorte de poder ser incluído. Inclusive, ele está comentando que tem vagas para quem quiser participar da Confraria dos Bibliófilos do Brasil. Então, são 2 livros editados por ano, nessas condições assim super excepcionais, e sempre autores brasileiros e ilustradores brasileiros. Então, é uma possibilidade assim absolutamente fantástica para quem gosta dos livros e sim, acha, como eu, que apesar de tudo, né, livro não é uma coisa, livro físico, uma coisa que vai desaparecer tão cedo. Apesar do pessoal ter um medo desgraçado que isso aconteça, né? Quando começou essa história de livro eletrônico, assim, vai acabar o livro de papel, né? Então, eu me lembro que na época eu até brinquei, quando estava uma grande discussão, vai acabar o livro de papel, e eu disse assim, não, mas outros tipos de informação, outros suportes de informação, de livros, por assim dizer, já desapareceram, mas não deixou de ter a bibliofilia, né? Então, eu brincava, eu dizia assim, olha, os sumérios, por exemplo, eles tinham aquelas plaquetinhas de barro, né? E parece que os sumérios, quando disseram as plaquetas de barro vão desaparecer, eles disseram assim, não, mas é um melhor substrato para te moldar uma história, né? Porque tu tem barro para moldar. Daí diz que o pessoal das tapeçarias de Bayonne, que é aquela enorme tapeçaria que tem na França atualmente, né, em Angers, tá exposta lá, eles dizem assim, olha, não, barro tu molda a história, mas e uma tapeçaria que está ali, a história costuradinha, toda alinhavada, ponto a ponto, isso é o melhor substrato para contar uma história. E assim, tem essa briga desde sempre na história da humanidade. A gente vai continuar contando histórias, vai ter acesso à informação, vai ter bibliotecas, de repente os substratos vão mudando, né? Então, eu queria começar conversando com vocês sobre diferentes substratos, né? Assim, dentro da bibliofilia, começa com os pergaminhos. Então, aqui a gente tem os pergaminhos, aqueles grandes livros de canto gregoriano, né? Então, folhas e folhas, aqueles livros que ficavam lá na frente dos monges, para que os monges pudessem cantar, né, seus louvores a Deus, tudo em enormes volumes de pergaminho que não se utiliza mais, né, esses antifonários ainda, a gente encontra por aí. Infelizmente, o pessoal termina destacando as folhas, e tu encontra folhas individuais, e até fica difícil de datar, por exemplo, uma coisa dessas, mas de quando que são esses pergaminhos? Provavelmente por volta de 1500, de 1400 a 1600 que se faz isso daí. Uma curiosidade, por exemplo, que assim, ó, esse aqui, se eu aproximar aqui, não sei se conseguem ver, dá para ver nas pauta o pentagrama, né? Na verdade, eu não tenho um pentagrama aí, eu tenho um pentagrama com 4 linhas. Então, o que acontece é que o pentagrama de 5 linhas, ele é introduzido na música por volta de 1500. Então, se tu tem alguma coisa, um antifonário, que tem 4 linhas só, ele deve ser anterior aos 1500. Claro que isso é difícil de datar, porque muito provavelmente essa transição de começar a utilizar 5 linhas na música vai demorar um tempo, não vai abranger o mundo todo rapidamente, né? Então, então tu tens aqui folhas que devem estar do final dos 1400 até os 1500. Então, num tipo de material que atualmente não é mais utilizado, a não ser, vamos dizer, em diplomas. Agora, daí eu fui surpreendido recentemente por um aviso dentro da própria universidade que a gente não vai ter mais nem o diploma físico, né? Atualmente decidiram que os diplomas das universidades federais vão ser só virtuais também. Então, aquele diploma que a gente tinha num pergaminho, que depois era em papel tipo pergaminho, não era nem o pergaminho propriamente dito, agora vai deixar de existir também. Então, quem quiser pode imprimir o seu diploma. Então, está se mudando, a gente vai ter que seguir, né, em diferentes formas de lidar com esses mundos novos, né? Bom,
Outros tipos de substrato que a gente usa. Então, aqui assim, ó, por exemplo, aqui eu tenho um livro em capa de madeira, um livro chinês, tá? Que é do tipo Orihon. O que quer dizer? É tipo sanfona. Então, esse livro tipo sanfona, inclusive com as gravuras todas, elas estão impressas em seda. Então, esse é bastante recente, vamos dizer. O tipo de livro, a sanfona, não é uma coisa recente, se utilizava há bastante tempo, até a origem mais dos japoneses do que dos chineses, mas esse aqui especificamente é da década de 30, dos 1930, 1920, por aí, quando tu tens a China se abrindo um pouco para tentar divulgar para o Ocidente os seus conhecimentos, os seus costumes. Então, inclusive, aqui eles estão com uma versão que está em chinês e em inglês também, né? Então, mas um livro tipo sanfona, que é menos comum, tá? Nós temos também os livros do tipo japonês. Então, este aqui é um livro japonês. Deixa eu ver se eu fico aqui assim, vai ser mais fácil de abrir. E ele aqui. Então, abrindo, o que ele é? É um livro de medicina, 1822, onde nesse livro está descrito, passo a passo, uma dissecção humana que foi feita, então, em 1822, no Japão, com o cadáver de um prisioneiro que foi condenado à morte e delicadamente doou o seu corpo para que fizessem essa dissecção. Então, um livro em papel japonês, tipicamente lá do final dos 1800, o início dos 1800, na verdade, 1822. Tá? Então, diferentes tipos de suportes, tá? Uma das coisas não entra bem dentro da bibliofilia, mas o jornal, a gente pode pensar também, as notícias do dia. Então, o que é esse aqui? O que é a notícia de 1906? Santos Dumont faz o primeiro voo lá na França. Então, tem diferentes, por assim dizer, curiosidades, coisas que a gente pode ir guardando, que a gente pode ir montando. E o que tu mostra, assim, do tipo de coisa que eu comecei a juntar, né, da biblioteca que eu estou formando. Então, um bibliófilo completamente diversificado. Tá? Então, eu não consegui assumir um assunto único, não consegui pegar e definir, eu vou trabalhar só com a parte da biologia. Na verdade, eu comecei muito com a parte da biologia. Comecei a procurar livros que, então, tem alguma coisa de Darwin, de Haeckel, Claude Bernard. Então, esses que são o início da história, tanto da medicina quanto da biologia, mas o problema na bibliofilia é que quanto mais tu lê, quanto mais tu junta coisa, mais curiosidades tu descobre. Então, começa a abrir os campos, e por isso eu botei como chamada, né, assim, vou onde um livro me levar, porque efetivamente é isso daí. A gente pega, abre um livro, e esse livro ele não conta só a história, só o romance, só o que está escrito ali dentro. Ele vai contar muito mais coisa junto, né? Vai trazer muito mais história agregada, até o próprio livro físico em si, a coisa do que ele é feito, a capa que ele tem, né? Todas essas coisas vão estar agregando diferentes informações. Então, esse aqui é o ponto que termina o bibliófilo trabalhando muito. Ele termina vendo muito além da informação do livro, aquilo que o livro traz dentro da sua própria história. Então, eu separei aqui alguns livrinhos antigos, por assim dizer, tá? Para poder mostrar para vocês, dentro da área da medicina,
Mas daí fica a primeira pergunta que a gente se faz, que é assim, o que é um livro antigo, né? O que a gente considera como um livro antigo, na verdade, dentro da bibliofilia? Porque tem várias definições para livro raro, livro antigo, livro de coleção, e, na verdade, cada um meio que define da maneira que quiser. Há uma certa tendência de se considerar livros antigos aqueles que foram editados até 1820. Tá? E por que seria isso daí? 1820, nessa época aí, marca um pouquinho uma separação, uma nova forma de fazer os livros. Então, até esse período, o tipo de papel que a gente utiliza é aquele papel que costuma se chamar papel de trapo, né? É um papel feito ou de tecido, ou um papel feito de fibra de algodão, é um papel, inclusive é um papel que vai ser muito mais resistente ao envelhecimento. Então, é um papel que não é o papel de celulose tradicional que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, tu tem papel de celulose. E é lá pelos 1820, 1830, que começa a se utilizar correntemente a celulose, a pasta de celulose para fazer papel. Então, nesse ponto aí, tu começa a mudar. E a outra coisa que a gente vai olhar nessa época aí também é um momento que tu começa a ter uma mecanização bem grande da fabricação, da editoriação dos livros, e o livro deixa de ser aquela coisa que era feita quase que manualmente, que era costurada manualmente, inclusive, que era feita, se imprimia uma grande folha, se dobrava essas folhas, fazendo os cadernos, e os cadernos a gente costurava, unindo as folhas. Agora a máquina vai fazer isso daí, não necessariamente em cadernos, vai fazer em folhas soltas, que vai ser colagem, prensado. Então, há uma diferença bem grande entre o livro tradicional, antigo, papel de trapo, e costurado, né? Às vezes até a costura com linha de seda, que é bastante resistente e tudo mais, ao livro atual, que é de uma pasta de celulose. A gente vai ver, inclusive, que o papel de pasta de celulose ele vai amarelar muito mais facilmente, ele vai degradar muito mais rapidamente. Então, é engraçado, a gente consegue localizar, eu tenho alguns livros aqui de 1500 que estão com papel branquinho, bonito, assim, nada de manchas, inclusive, ou pouquíssimas manchas. E daí pega um livro que tem 10 anos, ele pegou um pouquinho de poeirinha, já ficou bastante manchado. Então, é material completamente diferente. Então, tem essa tendência de dizer, um livro antigo é anterior a 1820, e os outros são livros mais atuais. O que não quer dizer que seja antigo, é raro, é caro, né? Isso daí é uma outra coisa bem interessante. O valor de um livro, ele não é dado por ser antigo. Então, tu podes ter um livro que tem 300, 400 anos e ele não vale muita coisa, porque é uma edição muito, assim, que teve muitas cópias, é uma edição comum que foi feita para um público bastante amplo, não era uma coisa tão cuidada, era panfleto mais do que um livro, né? Então, a raridade é que vai definir um pouco mais o valor, mas não necessariamente só o fato de ser antigo. Então, tu pode ter uma coleção muito bonita, com livros antigos, sem despender grande coisa. Isso que é a grande vantagem. Principalmente no meu caso, porque o que eu dou valor, digamos assim, para o livro é o conteúdo, a história que ele traz junto. Então, eu não vou conseguir pegar e ter livros de, assim, valor exorbitante dentro das grandes coleções de bibliofilia. Eu não sou o grande colecionador, eu sou o curioso mais do que o bibliófilo para, assim, fazer investimento em livro. Então, isso é deixar bem claro que, assim, o meu interesse pelo livro é pela informação que ele tem, pela curiosidade que ele traz, mas não pelo valor da coisa física. Tá? Então, assim, o que a gente pode pensar de diferentes livros? Que, assim, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Esse aqui, por exemplo, tá? É um livro de 1789 sobre partos, ventura.
dos partos. Então, é um conjunto de 2 livros de 1789 que foi publicado em Portugal, tá, em português, 1789, sobre diferentes formas de partos, então com gravuras, e isso, na parte da medicina, é que é fascinante. O que se consegue encontrar de gravuras extremamente detalhadas em livros antigos é algo incrível. Gosto muito desses tipos de livros que tem essas pranchas no final. Então, este aqui, por exemplo, é de um estudo sobre o ovo e o embrião humano. Então, tem uma série de meia dúzia de pranchas no final, onde tu tem detalhes, assim, e desenhados à mão, né? Depois, claro, impressos, assim. Então, esse é de 1833, vocês vão ver que, como eu disse, é de 1833, dentro daquela classificação dita de livros antigos, ele não cabe como livro antigo, porque é posterior a 1820, mas ele é ainda, ó, de 1833, tem um papel de trapo bastante, assim, conservado. Ele passou por toda uma restauração. Isso é uma das coisas que eu terminei me envolvendo também conforme eu comprava livros. Quando eu comprei esse livro, ele estava com um ninhozinho de cupins dentro, tinha sido bem maltratado, estava abandonadinho. Então, eu terminei me envolvendo com restauração de livros exatamente para poder recuperar esses livros que têm uma história super significativa, né? Então, essas gravuras são gravuras muito detalhadas e que têm, assim, muito para contar da própria época. 1833, pense há quanto tempo, então, e o pessoal tentando determinar como é que era o embrião humano naquele momento, né? Aqui, por exemplo, um outro livrinho, deixa eu ver aqui, assim, onde é que eu consigo colocar aqui para vocês. Este livro aqui, então, é um que é de 1681, tá? É um médico que se chama Restaurant, né? Que nem restaurante mesmo, Restaurant, e o que é interessante aqui, é um dos primeiros livros na história da medicina que segue os preceitos de Hipócrates com relação à circulação sanguínea. Então, ele é um dos primeiros a dizer assim, a circulação sanguínea funciona desta maneira. Então, é uma coisinha pequenininha, assim, bem simples. E esse não tem gravuras, infelizmente, mas é muito, muito interessante. Aqui, alguns outros que eu trouxe para cá também. Vamos ver aqui. Esse aqui é uma curiosidade, é uma edição de 1701, tá? E ele é Remédios Caseiros de Madame Fouquet. Então, o que era? Era uma daquelas, se dizia antigamente, uma sage-femme, né? Uma mulher sem uma formação formal na medicina, mas que dedicou a vida inteira a cuidar dos pobres e doentes, e que ao longo de toda essa vida que ela se dedicou, ela foi fazendo anotações com relação aos remédios caseiros que ela utilizava e tudo mais. Daí, ao final da vida dela, ela já tinha falecido, o filho dela, que era um abade, publica esse livro, né, chamando a atenção para que toda aquela vida dela, todas aquelas pesquisas, todo aquele conhecimento que ela tinha produzido, então, que é no final dos 1600, essa aqui eu acho que já é uma edição de 1700, 1701, né, ela continua sendo assim, publicada em várias novas edições, porque tinha muito conhecimento e esse conhecimento não podia ser perdido. Então, remédios caseiros, baratos e acessíveis para a população em geral. Então, é muito, muito bonito de pensar nesse tipo de coisa também, né? Bom, se a gente for pensar em remédios caseiros, quem sabe, então, um outro aqui assim, esse aqui, está em italiano,
ele é bem interessante, porque ele vai nos dar assim, ó, ele vai ser sobre bebidas e banhos frios e quentes que podem fazer bem para a gente. Então, o importante é que, assim, uma boa sugestão para a leitura é que toda a última parte do livro, então esse aqui, ele é de 1727, toda a última parte é porque a gente deve beber vinho. Dentro das bebidas, ele faz um capítulo muito grande sobre vinhos. Ele pega principalmente vinhos quentes, a período do quentão, mas vamos pegar também o vinho no período que não é de quentão. Então, 1727, então, bebidas e banhos, tanto frio quanto quente. Vantagens e desvantagens de cada tratamento que a gente vai ter. Então, são algumas curiosidades que eu achei que valia a pena trazer para cá, dentro do que, assim, pegava na parte um pouquinho mais específica, digamos assim, da medicina. E uma das coisas que tem que se pensar também quando a gente está pegando esses livros que são considerados livros mais antigos, o livro antigo tem um cheiro, né? Tem um cheiro característico, aquele cheiro desse papel de trapo que trabalhou durante tantos anos, né? Tem até um nome para isso aí, se chama bibliosmia. É aquela pessoa que gosta do cheiro do livro antigo. Então, mas tem que tomar muito cuidado também, porque antigamente se utilizava para conservar os livros, tu colocava algum veneninho, colocava arsênico ali dentro, né? Então, assim, não vamos... Se tu tem um livro antigo, uma das grandes sugestões que se dá é pegar uma brocha dessas de pintura, ter específico para isso, e página por página varrer direitinho, fazer isso daí usando máscara, porque daí a gente se livra desse potencial perigo de se contaminar com alguma coisa que está lá há muito tempo, né? Mas fora essas partes aí, depois disso daí, vocês podem pegar e ver e aproveitar aquele cheirinho de livro antigo, que é todo um mundo diferente, né? Mas a história do livro, e eu fui mostrando para vocês esses livros com encadernação, capa dura, e a capa de couro e tal, mas normalmente o livro não saía da impressão direto para a capa dura, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um livro numa capa completamente simples, uma capa de espera, né? Então, esse aqui é uma edição agora não é mais de contos, né? E é de 1746. Então, assim que tu recebia o livro, quando tu ia comprar na livraria, tinha o livro, está pronto, e você decide qual a capa que vai colocar, né? Então, por isso que tu encontras em certos lugares aquelas bibliotecas todas idênticas, com todas a mesma capa, porque o indivíduo comprava o livro e mandava padronizar, botava o seu monograma na capa, né? Colocava a sua caracterização, tinha aquela biblioteca bonita, padrão, né? Outros gostam de pegar e colocar diferentes cores, diferentes coisas, então, ou vai fazendo uma decoração especial, né, em cada uma das encadernações. Mas, originalmente, então, saía assim, e se tu tivesse bastante dinheiro, fazia uma encadernação maravilhosa. E aí entra um outro ponto da parte da bibliofilia. Tem gente que só faz coleção de capa, né? Não quer nem saber o que tem lá dentro. A capa, e tu tem os encadernadores, que são os mais famosos encadernadores de cada época. E é fascinante também pensar nisso daí. Cada vez que a gente encontra uma capa de um grande encadernador. Então, essa aqui, por exemplo, é um pequeno livrinho com uma encadernação, né, bastante delicadinha, tal, bem simples, bastante trabalhada, de couro, trabalhada com os filetinhos de ouro tradicionais, mas daí, quando a gente abre aqui assim, descobre que era de um encadernador que é o chamado
Sangorsky e Sutcliffe. Esses dois encadernadores aí, eles são considerados assim os grandes encadernadores da história da Inglaterra. Tá? Então, é final dos 1800, início dos 1900, e eles começam no ateliê deles a trabalhar não só com encadernação, essa aqui é simples, né? Eles começam a trabalhar com incrustação de ouro, pedras preciosas, diamantes e coisa. Então, vão fazendo, obviamente, a encadernação vai ser a coisa muito mais importante do que o livro propriamente dito. E daí tem aquela clássica história do chamado livro mais bonito do mundo, né? E que também, não sei se vocês conhecem a história, mas o Sangorsky e Sutcliffe, eles fazem uma encadernação de um livro, é uma edição do Rubaiyat, do Omar Khayyam, que são contos persas, né? E eles fazem uma encadernação linda, que são 2 pavões, né? E todos eles incrustados em pedras preciosas, ouros, diamantes e tal. E esse livrinho que eu mostrei para vocês é de 1910. Essa que eles fazem, essa encadernação, que é considerada a mais luxuosa, a mais linda da história dos encadernadores. Então, eles pegam, terminam de fazer e encaminham para o comprador. Porque eles estão lá na Inglaterra. E eles encaminham para o comprador, que é um magnata norte-americano. Então, eles pegam e embarcam isso daí no navio mais fantástico da época, o Titanic. Então, esse livro é colocado dentro do Titanic e, obviamente, é perdido quando o Titanic vai a pique, né? Então, é considerada também a encadernação mais linda e mais luxuosa da história, mas também a mais amaldiçoada. Alguns anos depois, o Sutcliffe ele vem a falecer, coincidentemente, até também um naufrágio, né? Mas o sócio dele continua trabalhando com encadernações e, alguns anos depois, ele refaz uma cópia dessa mesma encadernação, que seria a mais luxuosa do mundo. Só que, alguns anos depois, tu já está naquele período em que a Europa está começando a chegar na Segunda Guerra. Então, o que eles fazem? Eles escondem esse livro num bunker. Tá? Obviamente, esse bunker vai ser destruído durante a guerra, cai uma bomba exatamente em cima, não sobra absolutamente nada dessa encadernação, que é, mais uma vez, considerada como esse design não façam, gente, porque ele é amaldiçoado totalmente. Ou ele vai para o fundo do mar, ou ele vai ser destruído na guerra. Bom, foi feita uma nova encadernação, algum tempo depois, usando como modelo essas que desapareceram, e atualmente ela está no Museu Britânico. Eu digo atualmente, por enquanto, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer ainda para desaparecer. Mas é a história de grandes encadernações e tem gente que vai seguir isso daí, vai passar a vida colecionando belas encadernações. Então, outros vão colecionar encadernações mais simples. Então, o que eu tenho aqui assim? Aqui são pequenos livrinhos que estão com encadernações num papelzinho bem simples, mas bem colorido, bem bonitinho, e que são litogravuras. Esse papel aqui se chama papel dominó. Então, o que era o papel dominó? O papel dominó eram litografuras feitas em placas de madeira, né, litogravura, placas de madeira, por um grupo de pessoas que participava daquilo que se chamava uma guilda, né? Então, a guilda dos dominotiers. Então, eles tinham o direito de fazer impressão, mas eles não podiam imprimir livros. Na verdade, eles não podiam imprimir palavras. Eles tinham o direito de imprimir gravuras e formas. Então, esses papéis, que eram papéis, são papéis bastante simples, né? Eles eram uma primeira forma, um papelzinho simples para sair da editora, o livro com uma pequena proteção, para quando a pessoa tivesse dinheiro para pegar e colocar a tua encadernação maior, melhor, ele ia pegar e trocar, jogar fora esse papel simples e
substituir. Então, só que agora, atualmente, inclusive, tem gente que só coleciona esse tipo de coisa aqui, porque como eram papéis produzidos para não durar, os que sobraram são considerados raros e eles mostram todo um métier, todo um tipo de artesanato que praticamente desapareceu, porque a guilda do Dominotier não existe mais. Então, quem é que faz papel hoje em dia para fazer pequenos padrões para encapar livros, né? Então, ficou uma coisa de curiosidade. Então, tem gente que procura nos sebos, especialmente aqueles que sobreviveram dos papéis que eram temporários. Se usava também esses mesmos papéis para pegar e fazer capas duras, mas, como vocês podem imaginar, esses mesmo em capa dura, eles assim eles sofrem muito, né? Inclusive, esse livro aqui é um livro que é uma edição de 1800, que foi colocada capa dura com esse papel mais simples. Ele estava em péssimo estado, daí eu tive que restaurar ele completamente. Para restaurar ele completamente, eu tive que desmontar completamente o livro, separar todas as folhas, recosturar o livro e remontar. Nesse processo tem uma coisa interessante que pode acontecer, que é o seguinte: quando a pessoa encadernava livros há um tempo atrás, na parte da encadernação tu precisa colocar um suporte para as capas, tu precisa botar um papelão, um papel para juntar as capas, certo? E se utiliza muito aquilo que seriam os restos de outros livros. Então, tem toda uma área da bibliofilia que é buscar dentro dos livros antigos, nas encadernações, pedaços de manuscritos antigos e de livros antigos, e inclusive se encontra muito pergaminho, pedaços de pergaminho antigo. Isso daí é chamado de binding waste, né? Era o lixo que se tinha, mas que se utilizava, porque, afinal de contas, tu não tem pergaminho sobrando por aí, tu não tem papel sobrando por aí, então tu utiliza os livros velhos, que estão muito destruídos, como material para dar sustentação nas capas dos novos livros que tu está fazendo. Então, nesse livro, por exemplo, eu encontrei uma nota, né, de um livro que era de 1815, e que estava ali dentro como uma base de sustentação. Então, tem, inclusive, no mundo, uma grande campanha, um projeto, que se chama Projeto de Binding Waste. Sempre que tu encontra alguma coisa em pergaminho, tu pode fotografar, mandar para eles, que eles estão catalogando, eles estão buscando, e inclusive já conseguiram até identificar partes de textos de livros que eram considerados desaparecidos. Então, é uma paleontologia dentro das capas dos livros, né? Tu vai em busca daquilo que é, assim, que está completamente desaparecido, né? Bom, eu não sei quanto tempo disseram para eu falar, mas eu estou vendo aqui que passaram 44 minutos. Eu tenho algumas histórias ainda para contar. Pode continuar contando. Tá, mas eu posso contar algumas outras historinhas, mas assim, eu separei coisa para falar para semana inteira, sabe? Então, porque tem muitas coisas interessantes. Eu tenho esse livrinho aqui, assim, que é muito interessantezinho também. Ele é um livro de 1677, tá? E aqui ele vai contar, é de Cláudios Claudianos, não é do Cláudio Marrone, não, é Cláudios Claudianos, o autor, que contava histórias sobre os romanos. Essa parte é interessantíssima, porque ele tem um bem antigo, 1677. Mas o mais interessante, no final das contas, desse livro, quando eu abri, é que ele tinha esse bilhete escrito no verso do frontispício, desenho da capa. Esse bilhete que está aqui, ele diz o seguinte, ele está escrito em inglês, mas eu vou fazer uma tradução, assim, mais ou menos. Senhor fulano de tal,
aquele que porventura tiver esse livro em seu poder, tá, deve estar imune de qualquer dano com relação às tropas invasoras chinesas e japonesas. E daí tem uma assinatura. Tá? Então, eu fiquei pensando assim, o que será que esse livro passou? Né? Esse livro, um livro de 1677, estava, de repente, num período de guerra, deve ter sido aquelas guerras sino-japonesas, isso daí deve ser década de 30. Quem é que leva um livro da década de 1677 para uma guerra? Será que era um soldado? Será que era um soldado e que ele repassa esse livro para algum outro amigo, que ele quer dar um salvo-conduto para esse amigo? Será que é alguém que ele conhece, algum romance, e ele quer que essa pessoa consiga buscar refúgio? Então, um pequeno recadinho em um livro, lá de 1677, que provavelmente foi escrito, então, esse recado 200, 300 anos depois, e que chega a gente, que conta tantas histórias e que faz a gente pensar tanto, né? Então, essa é uma outra curiosidadezinha. Então, aqui, um livro. Então, isso aqui é um livro, ele tem 1,5 cm por 2,5 cm. Vocês não vão conseguir ler muito bem, eu acho que ele não. Mas é um Alcorão. Né? É um Alcorão. Às vezes o pessoal brinca e diz assim, não pode ser um Alcorão com 1,5 cm, 2,5. Então, na verdade, pode ser um Alcorinho, né? Ele é pequenininho. Então, ele carregava para poder estar disponível para te fazer tuas rezas. E parece que na Segunda Guerra tinha tropas na África de muçulmanos que tinham como hábito ter isso aqui. Então, uma peça bem pequenininha. E como tamanho, né, documento, né, eu posso mostrar para vocês um outro exemplar, eu deixei aqui atrás de mim, não sei se vocês vão conseguir ver aqui assim, mas agora eu me aproximo dele, para vocês verem que é um livro um pouquinho maior. Esse livro aqui, ele faz parte de um conjunto de 3 livros. Ele tem 85 centímetros de altura, ele tem 67 centímetros de largura e pesa 27 quilos. Tá? E são 3 volumes. Então, cada um deles tem 27 quilos. Eu tive que fazer um armário especial dentro de casa, de pedra, para sustentar isso daí. Então, o que ele é, na verdade? Tá? Esse aí é uma Divina Comédia, é uma edição de 1921 que foi encomendada para os 600 anos da morte do Dante, em 1921. Né? E que foi então dado para um ilustrador, que é o Amos Natini, né, que é italiano, para fazer uma centena, literalmente, são 100 ilustrações da Divina Comédia. Cada ilustração vai ser de tamanho inteiro. Isso daí eles chamam um fólio elefante. Né? Um tamanho fólio, uma folha inteira, né? E cada ilustração vai ser uma folha inteira, e cada um dos livros, porque tu tem um livro que é o Inferno, de Dante, o outro que é o Purgatório, e, obviamente, temos o Paraíso. Né? Então, cada um dos livros tem, respectivamente, 32, 33 e 32 grandes ilustrações que são lindíssimas, e eu lamento não poder abrir para mostrar para vocês, mas fica à disposição. Quem quiser conhecer esses livros, tem muita coisa que eu podia estar falando aqui, tem muita curiosidade, só olhar um livro desses aí, assim, e os desenhos são incríveis, assim, as cores são muito bonitas, e é completamente diferente quando tu pega o livro do Inferno, por exemplo, que é tudo cores vermelhas, vibrantes, e depois quando tu chega no Paraíso, que é tudo bem mais luz, bem mais claro, então todo o crescente do trabalho do Amos Natini. Então, ele demorou para fazer as pinturas dele, na verdade, 20 anos. O primeiro livro, ele é liberado, digamos assim,
os compradores, porque o pessoal comprou antes, é uma edição limitada a 1.000 exemplares, né? Então o pessoal comprou com antecedência. O primeiro é entregue em 1921, na comemoração então dos 600 anos, mas o último livro só vai ser entregue em 1940. Então ele passa 20 anos da vida dele para fazer as 100 pinturas que vão ser retratadas nesse livro. É uma coisa fascinante da gente pensar. Eu tenho muitas outras coisas para mostrar para vocês, só vou mostrar uma última, vamos ver se eu consigo. Esse aqui é um livro que tem uma borda que é uma borda dourada, e vamos ver se eu consigo, eu tinha treinado até fazer isso aqui, vamos ver se eu consigo. Essa aqui, a borda dourada, e quando a gente mexe na borda, não sei se vocês estão conseguindo ver, quando a gente mexe na borda, surge uma gravura. Então, porque essa gravura foi pintada na parte interna da borda. Então, é considerado um livro com um foliage, né, com a borda pintada que está escondida pelo dourado. Então, ele só aparece no momento que tu tem uma dobradura quando tu vai ler. No momento que tu vai ler, daí sim aparece a gravura ali. Senão, ele desaparece atrás do dourado. Então, são livros mais usuais na Inglaterra dos 1800. Então, são histórias que o livro conta, mas se a gente não sabe, a gente nem acha a gravura, porque a gente pega o livro na prateleira, ele está só com o dourado. Ele tem toda essa pintura por aqui. Então, são curiosidades dentro do mundo dos livros. E eu poderia continuar aqui assim por horas e horas a fio. Mas fico à disposição para vocês. Acho que a ideia era ficar uma horinha conversando, né? José Quias, muito obrigado pelo que tu nos ensinastes e pelo que tu nos ilustrastes. Coloco a palavra agora à disposição de quem queira fazer uso dela para comentários, perguntas, observações. Nós temos alguns bibliófilos aqui também. Pois então. Bibliófilos, mas também escritores, digamos assim, né? Muito bem, a palavra está à disposição. Zeca, eu acho que a gente tem que organizar uma visita guiada à tua biblioteca. Olha, eu acho que o presencial é muito melhor. E assim, ó, se tu vem aqui, eu vou ficar horas a fio com vocês. Tem muita coisa que eu terminei não mostrando. Aqui, assim, por exemplo, tu tens aqui um manuscrito em sânscrito, tá? Dos 1800. Então, tem muita coisa, muita curiosidade. Dá para pegar um tópico só e falar uma hora. Foi difícil escolher o que mostrar. Não, eu imagino. Eu acho que realmente deve ter mais gente interessada em ver de perto esses livros. E eu falando sério, de repente a gente consegue organizar uma visita presencial e olhar isso de perto. Prazer. Vamos ver se a gente consegue organizar isso. É um prazer, é só o que eu quero. Nilson Luiz Maia, eu acho que tu está louco para falar. Estou te vendo assim, ansioso. Só de ouvir a palavra, né, de apresentação, eu acho que já valeu esse nosso espaço aí de um pouco mais de meia hora, porque eu estava pensando a pessoa com que o trabalho que tem sido feito durante esses anos todos, eu imagino, né, só o sentido da palavra, como do filósofo, né, amigo da sabedoria, a gente ouvir o amigo dos livros. Né? Eu pensava o seguinte, como eu disse no início, enganado,
né? Eu mesmo, com a palavra, a minha área que eu desenvolvo, meu primeiro livro, eu comprei e fazia o cálculo há 71 anos. Hoje, eu tenho uma biblioteca, até tirei um quarto do apartamento, que é antigo, grande, que era de hóspede, não tem mais hóspede. Tá? Então, e eu tenho 6.800 livros, que não é muito para uma biblioteca particular, né? Só de literatura. Eu não tenho nenhum livro técnico. Tá? E em torno de 9.000 autores. Está tudo classificado, porque tem livros que são antologias, e tem diversos autores, contos, poesias, etc. e tal. Está tudo classificado, tudo organizado, e eu inventei, professor José Chies, uma classificação própria para a biblioteca de literatura particular, porque nós sabemos que a classificação de Dewey, aquela, né, 100, 200, 300, 400, ela serve para bibliotecas públicas, sim, onde vai ter astronomia, geografia, história, etc. O caso da literatura, diferente. Então, eu fiz uma classificação própria, baseado no Otto Maria Carpo, aquele História da Literatura Ocidental. Começa em Homero e vem vindo até os tempos atuais. As bibliotecárias, às vezes, me pedem, vai fazer uma palestra. Eu digo, não vou fazer palestra nenhuma. Isso é uma coisa própria da minha biblioteca. Entende? Então, eu consigo compreender muito bem esse seu amor, parabéns, viu, por tudo isso que apresentou. Vamos ter oportunidade de, talvez, conviver um pouco melhor, assim, presencialmente, como foi dito, né, pelo Jorge Neumann, né? E Cláudio, apenas tu começaste dizendo, o livro esse é O Infinito num Junco. Esse que tu começou a dizer aí, a respeito do livro. É de uma escritora espanhola. Irene Talvez Vallejo. tenha sido esse, né? Irene Vallejo. É que eu tenho ele em espanhol. O Infinito num Junco. É de uma escritora espanhola. Talvez tenha sido o melhor livro que eu li nesse ano 25. É fantástico. Tu mesmo estavas entusiasmado, né? E que ele trata sobre o livro, que vem do Junco, toda aquela coisa. Então, é apenas uma consideração, algumas observações assim a respeito, gratificante, assim, de nós podermos ouvir, né? Num mundo de hoje, todos nós aqui que estamos aí não somos saudosistas, nós somos respeito pelo passado, respeito pelos livros, pelas considerações que trazem, eles são a nossa base, né? De tudo que a gente conseguiu conquistar até hoje, através da cultura, ou seja como for. Eram apenas pequenas observações, Cláudio, nesse sentido, assim, Nilson Luiz da Maia, apresentação do professor José Chies. Nilson Luiz Maia, tu que és um mecenas, né? Eu não sei se pode ser adequado ou não, mas dentro da Casa da Cultura da Unimed, tu podia convidar o Chies para fazer uma exposição de alguns desses livros, que eu acho que seria bem interessante. Muito interessante, muito boa lembrança, viu? Nós, não sei se ele conhece, nós temos essa Casa da Memória que faz exposições, já tivemos 15 lá, e eu vou falar para o nosso coordenador, viu, Cláudio e professor José, esse ano já está tudo, as datas estão todas já reservadas, mas para o ano que vem, sim, certamente, se ele tiver essa disposição e quiser fazer isso, né? Quero ver como é que ele vai carregar os 3 volumes, aqueles do Pois então, né? Então, esse aí é tem uma cópia dessa mesma edição na biblioteca da URGS. Então, é fascinante. Em Porto Alegre, então, com certeza, tem pelo menos 2 dessas edições aí.
Mas uma das coisas que eu não pude apresentar para vocês e que é dos pontos fortes, vamos dizer assim, dos meus interesses são os livros ilustrados, né? Aqui ficava difícil ficar mostrando os livros ilustrados, mas tem a parte de ilustração, tem editoras da virada dos 1800, 1900, até 1930, 1935, no pré-guerra, editoras francesas que estavam, assim, que só faziam livros ilustrados, e são desde livros realmente graúdos, tal, até pequenos livrinhos, aqui não, tá, uma capa de proteção aqui, até pequenos livrinhos ilustrados, assim, que são tudo delicadíssimos, são coisas muito bonitas também de pensar só em termos de exposição, fica muito bonito os livros ilustrados. Mas cada uma dessas áreas aí é um mundo enorme. Então é lindo. Alguém gostaria de fazer perguntas, comentários em relação a essa atividade bibliófila, né? Tem também livros que eu acho que talvez, não sei se tem ou não, papiros. Uhum. Né? Tu tens algum papiro? Não, efetivamente, eu ainda não consegui o papiro propriamente, né? Porque assim, já tive acesso a papiros atuais, que o pessoal faz mais como souvenirs, né? Mas assim, o papiro antigo, que seria realmente uma coisa fascinante, é muito raro e muito caro. Então, papiros que está faltando dentro da história, digamos, do livro, né? Aqui na coleção. Quem sabe? Bom, e a outra coisa é o seguinte, antes do Gutenberg, professor Axuti. Não, é só curiosidade, o Schwarzman, nosso ilustre amigo, ele disse que tem todas as edições da Divina Comédia. Será que ele tem essa aí também? Ele conhece essa? Olha, eu vou te confessar que uma vez eu escrevi para o Schwarzman, tá? Que ele tinha aparecido numa reportagem na Zero Hora, dizendo que a bibliofilia era um hobby solitário, porque ele não tinha... Ele queria mostrar os livros, queria discutir sobre livros e não tinha com quem. E eu escrevi para ele e disse assim, olha, Schwarzman, tá? Me apresentei, ele, na verdade, eu conheço ele, né, assim, eu conhecia ele até porque nós compartilhamos coautoria em 3 artigos científicos, mas eu estava lá no meio das coisas, então não, assim, fica meio diluído, né? Disse assim, olha, eu tenho uma edição da Divina Comédia que eu tenho certeza que tu ia adorar, se tu não conhece, está à disposição. Ele veio até aqui em casa, viu, ficou fascinado, né? Eu até comentei com ele na época que eu tinha visto uma edição, uma cópia que estava à venda, não era uma cópia completa, era um dos livros que estava à venda na Itália. Eu até comentei com ele assim, olha, tem um site na internet que se chama AB Books, que é livrarias em geral, né? E é o equivalente ao nosso aqui no Brasil, a gente tem a estante virtual, não sei se vocês compram livros pela internet, mas a estante virtual tem um internacional que é o AB Books. Então, estava anunciado, mas até comentei com o Schwarzman na época, disse assim, olha, eu vi essa propaganda, mas tem um detalhe, é um livro italiano na Itália, e a Itália tem regras muito estritas para retirar livros que são considerados livros patrimônio, assim como o Brasil. Sabe que eu não posso sair do Brasil com um livro que fala sobre o Brasil se ele foi publicado antes de 1800, né? É considerado evasão de coisa, de patrimônio nacional. Então, não podes enviar para o exterior livros que falem sobre o Brasil se eles são anteriores aos 1800.
Até eu acho que é 1830, na verdade, tem um ponto. E, inclusive, eu já vi situações de livreiros que foram processados. E o pessoal que teve denúncia, que eles estavam enviando pelo correio, que o correio barrou o pacote e fez um processo contra essas pessoas. Né? Então, eu disse, olha, na Itália também, é meio difícil tu conseguir convencer eles a te mandarem para o Brasil um livro que vai ser considerado ainda mais, que é do Dante, né? É o autor, o inventor, digamos assim, né? Da literatura italiana, da língua italiana, propriamente dita. Eu não sei se eles vão te deixar sair da Itália com isso daí, mas eu não sei se ele conseguiu comprar ou não, mas é possível. Ele é fascinado por essas coisas, não é de duvidar que ele tenha ido atrás. Muito obrigado. Sérgio. A propósito, eu telefonei hoje para o Gilberto, antevendo a gostosa noite que você está nos propiciando, se ele podia estar presente para estabelecer um diálogo contigo e nós testemunharmos. Infelizmente, ele respondeu que era um horário de fisioterapia dele, né? E só por essa razão ele não pôde estar presente, mas te mandou um abraço. Sim, mas seria um prazer, que bom. Mas eu ia te perguntar que antes do Gutenberg, nós tínhamos uma situação de raridade. E tinha os copistas, né? Tu tem algum daqueles livros dos copistas? Como é que tu poderia nos contar quanto tempo um livro daqueles demorava para ser feito? Então depende de qual livro, né? Eram os manuscritos. Então, se a gente for pensar em manuscrito, aqueles pergaminhos que eu mostrei para vocês são basicamente manuscritos. Então, isso aqui é o livro manuscrito. Isso aqui é feito à mão, é pintadinho à mão, é caligrafia individual. É muito bonito pensar as maiúsculas. São extremamente detalhadas. E as maiúsculas desses manuscritos aqui, muitas vezes têm pequenos desenhos, tem pequenos animaizinhos desenhados ali, tem gravuras escondidas ali dentro, não só as ilustrações, aquelas iluminuras clássicas, douradas e tudo mais, mas mesmo essas mais simples, tem um monte de coisa ali, inclusive tem gente que brinca que diz que esses aí são os primeiros emojis da história, né? Porque estão ali dentro pequenas mensagens escondidas dentro disso daí. Então, não deixa de ser, são manuscritos também. Claro, Gutenberg, o que ele faz? Ele começa a utilizar o sistema de impressão com tipos móveis, mas tu já tinha impressão que não era com tipos móveis, né? Esses livros que eu comentei aqui com vocês, que são os livros japoneses, eles não são manuscritos, eles são livros impressos. Tá? Inclusive, esse aqui são impressos. Só que, detalhe importante, cada uma dessas páginas é uma xilogravura. Então, também é uma impressão, uma placa. Imagina fazer uma xilografura em japonês, né? Tu tem que fazer espelhado o negócio para na hora de pegar e fazer. Então, assim, tu tem as placas, já era uma coisa, o que já te dá uma possibilidade, digamos assim, de uma raridade menor, porque tu pode fazer muitas cópias, depois que tu tem a placa, a facilidade do Gutenberg é que a partir daquele momento que tu pode pegar e reutilizar os tipos para a próxima página, né, tu vai ter mais facilidade, mais rapidez para te montar um livro completo. Tá? Mas antes disso, tu tem, como o Dr. Cláudio Marrone falou, né, os copistas, e a vida deles era ficar lá e copiar. Então, eram muito mais raros. Normalmente também o suporte aí era ainda em termos de pergaminho, não tanto em termos de papel, né? E a raridade fica ainda maior quando a gente pensa que não tinha pergaminho sobrando por aí.
Tanto que tu tens até muito aqueles chamados palimpsestos, né? O que era o palimpsesto? Na verdade, tu escrevia no pergaminho, ok, mas se aquele livro caía em desuso ou estava muito ruim, tu lixava aquele pergaminho, tu limpava aquilo ali e reescrevia por cima. Então, tem muitos grandes estudiosos que tentam decifrar o que está por baixo dos pergaminhos, né? Qual era a primeira mensagem que foi escrita ali. Tem até estudos interessantíssimos de álgebra, que foram redescobertos e que foram apagados pelos monges para colocar cantos por cima. Eles diziam assim, os monges fizeram a gente dar para trás na história, né, no conhecimento, porque eles consideraram a álgebra menos importante do que os cantos. Eles apagaram, fizeram palimpsestos de livros técnicos. Mas não, eu não tenho nenhum livro assim totalmente manuscrito anterior a Gutenberg. Os primeiros de Gutenberg, os primeiros impressos com a técnica de tipos móveis, o pessoal vai chamar de incunábulo. Né? O incunábulo, então, é o livro do Gutenberg até inicinho dos 1500, 1498, 1499. Daí eu não tenho nenhum incunábulo. O meu livro mais antigo, o livro completo, é de 1542. Mas eu tenho manuscritos dos 1700. Eu vou inventar uma história aqui. A história da América. O Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, chegou, né? Ele tinha um diário. E o diário ele tinha que trazer para dar para o rei, que tinha contratado, né? E ele deu, e ficou um desses copistas ficando lá muito tempo. E aquele diário ficou muito restrito. Depois dele, o Américo Vespúcio, que era um agente financeiro de Florença, ali em Portugal e Espanha, e que não era um navegante, mas que vivia no porto e trabalhava com mercadorias e coisas, ele daí ia viajar para controlar as cargas e o dinheiro que o pessoal botava nessas viagens. E ele, com o tempo, foi se familiarizando com as navegações, e como ele era um sujeito muito culto, ele escrevia e mandava para Florença, né, para os Médici, para quem ele trabalhava, ele mandava relatos detalhados dos lugares por onde ele passava. E esses relatos detalhados foram pegos por um frade que foi a Paris, e dali ele começou a fazer uma espécie de folheto de aventuras. Então, era uma espécie de folheto de aventuras. Folheto de aventuras. E esses folhetos de aventuras foram cair nas mãos do Western Miller, que era um mapista, um cartógrafo, né, que tinha um dos mapas mundi da época, em 1512, mais ou menos por aí. E ele colocou ali, né, todos os lugares conhecidos. E como tinha os folhetos que ele tinha lido e visto, né, do Américo Vespúcio, que relatavam as histórias que veio para a América do Sul, da Venezuela e outras regiões, ele pegou aqueles folhetos e olhou, e na área onde tinha a atual América, ele não botou Colômbia, ele botou América em glória ao Américo Vespúcio, que não foi quem descobriu, mas foi quem deu, e ficou essa confusão. É o nome. Né? Então, o nome de América é porque houve uma divulgação desses fatos em histórias como se fossem, na época, as novelas que apareciam, né, para a população, porque ele tinha uma verve, uma possibilidade fácil de escrever, e daí saiu América, continente, em homenagem ao Américo Vespúcio, mas que, na realidade, ele não descobriu nada, ele só veio depois.
Olha só, então a gente chega naquela que as palavras que usam hoje em dia, né, é uma questão de narrativa, né? A narrativa correta que pegou. Exatamente. Muito boa. Já valia naquela época. Exato. Não é. É uma fake news. Não era fake news, usando outras palavras, foi uma apropriação, né? Assim, Apropriação indébita. É. Um outro livro que eu tinha selecionado é esse aqui. Esse aqui, ele tem como curiosidade, na verdade, esse símbolozinho na capa. Eu comentei com vocês que quem era mais chique mandava encadernar seus livros e fazer tudo um padrãozinho. Então, essa aqui é da biblioteca pessoal da imperadora Maria Luísa d'Autriche, que foi a segunda esposa do seu Napoleão. Então, que ela, quando se separa do Napoleão, ela vai para Parma, e termina aqui, Parma, deixa eu me lembrar aqui assim, se eu estou falando correto, mas é em Parma, e ela estabelece a sua vida lá, e leva toda a biblioteca para lá, e desaparece tudo num determinado momento. Lá nos 1800 e finalzinho, o pessoal redescobre essa biblioteca, essa biblioteca, e bota tudo em ordem. Então, esse é o grande destino das grandes bibliotecas do pessoal, é a tal da dispersão da biblioteca num leilão. E chegou em minhas mãos, então, um dos livrinhos da Dona Maria Luísa da Áustria, segunda esposa do Napoleão. Então, é divertido que, quando tu mexe nos sebos, assim, tu encontra coisas que estão perdidas mesmo. E é essa garimpagem, essa busca por histórias que eu acho ainda mais fascinante no mundo dos livros. Alguém mais gostaria de se pronunciar, fazer perguntas ou comentários? Muito obrigado. Um prazer, e reitero assim, o convite para, eventualmente, presencial, seja em grupo maior ou menor. Acho que, assim, no momento que são pessoas que gostam de livros, já são meus amigos. São filhos também, né? Fica aí, o Jorge Neumann pode organizar isso, com certeza. O frade Sérgio de Paula Ramos. Especial. Palavra sua para finalizar a nossa reunião. Olha, foi uma noite muito gostosa que você nos deu, né? E realmente nos encantou, e você está aqui num grupo que ama livros, né? Maravilha. Nem todos são bibliógrafos ou biógrafos, mas temos aí alguns aqui no nosso grupo. E essa ideia do Neumann de fazer uma visita presencial foi uma boa ideia, que talvez a gente consiga fazer ainda esse ano, né? Perfeito. É só combinar os detalhes. Bom, encerro, então, a noite de hoje, uma alegria, desejando a todos um bom restante de semana, né? Perfeito. Um abraço. Prazer. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Zeca. Prazer.